do dia 28 de setembro de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas dos edis presentes.
Solicito ao primeiro secretário vereador Moisés Miguel Benassi para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes na casa, para refletir. Salmos capítulo 136, versículo 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Ofícios do Executivo. Ofício número 1272/2009, encaminhando o relatório de atividades realizadas no mês de agosto de 2009. Ofício número 1294, encaminhando cópia do comprovante de depósito da segunda parcela de amortização do déficit técnico atuarial junto ao FUNPREV. Esta documentação encontra-se à disposição dos senhores vereadores no setor administrativo desta Casa de Leis. Ofício número 1307/2009, convidando a todos os vereadores, bem como os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, para a audiência pública de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro 2009, a realizar-se no dia 30 de setembro, com início às 10 horas no plenário da Câmara Municipal. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 65/2009. Altera o artigo 51 da Lei Municipal número 2066/1994 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 70/2009. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para SEAB por transposição de dotação. Matéria do Legislativo. E o senhor Ricardo Adriano Sá, presidente da Câmara Municipal de União da Vitória. Senhor presidente, Clarito de Nivardo Barbosa, vereador junto a esta Casa de Leis, no uso de suas atribuições prevista no regimento interno, vem muito respeitosamente apresento Vossa Senhoria com a anuência do plenário, solicitando a dispensa da reunião ordinária a realizar-se no dia 28 de nove de 2000, por motivos particulares. Nestes termos, pede deferimento. União da Vitória, 28 de setembro de 2009. Clarito de Nivardo Barbosa, vereador. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Enviado em 23 de nove de 2009, o projeto de lei ordinário número 18 de 2009. Dispõe sobre a aplicação de penalidade e prática de assédio moral nas dependências da administração pública municipal, direta e indireta, por servidores públicos municipais, concursados e comissionados. Indicações. Número 253/2009, do vereador Ricardo Adriano Sá, ao senhor prefeito municipal, para que urgentemente determine a Secretaria de Obras providenciar a construção de uma boca de lobo de frente ao imóvel número 68, na rua Dorvalino dos Santos, no bairro São Joaquim, local onde os alagamentos estão sendo registrados com mais frequência e que traz prejuízo aos proprietários do imóvel, bem como aos moradores circunvizinhos. Número 254/2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para incluir na relação das ruas que serão asfaltadas a rua Valdomiro Treuca. Tal solicitação foi enviada a esta vereadora pelos moradores que alegam que seria um trecho de mais ou menos 200 metros, o que esse mesmo trecho está deveras deixado, uma vez que todas as demais ruas próximas estão recebendo melhoria nesses sentidos. Número 255/2009, do vereador Altamir Moreira Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade estudar a possibilidade de proceder a aterro em parte da rua Francisco Pacheco Cleto, no bairro Cidade Jardim, com a colocação de aproximadamente 20 cargas de terra na parte baixa desta via pública, evitando dessa forma que mais de 60 residências fiquem isoladas quando ocorrem pequenas enchentes. Número Pela ordem, senhor presidente. Eu peço a retirada da indicação 256 para melhores estudos.
Está retirado de pauta a indicação 256 do vereador Zilioto Daldim. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe se algum dos edis inscritos para o uso da palavra na hora do expediente. Não houve. Matéria da ordem do dia. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 67/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 67/2009. Dispõe sobre alteração de metas fiscais na lei número 3.600/2008, de 15 de julho de 2008. LDO para o exercício de 2009, da lei número 3313/2005, de 30 de novembro de 2005. PPA para período de 2006 a 2009. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 68/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 68/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 68/2009. Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer, Justiça e Redação Final. É o parecer. Em votação. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 69/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 69/2009. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município de União da Vitória, Estado do Paraná, para o exercício de 2009. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 13/2009. Dispõe sobre a proibição de comercialização de consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 15/2009. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de sacolas recicláveis nos supermercados e comércio em geral do município de União da Vitória e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 17/2009. Declara de utilidade pública a Associação Família Zaleveski, com denominação da Casa de Apoio Amor Fraterno. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 226/2009, do vereador Jair Brunhago, ao senhor Ricardo Adriano Saz, presidente da mesa diretora, para que, depois de ouvido o plenário, seja dispensado a redação final do projeto de lei número 55/2009, que trata sobre o Plano Municipal da Educação, o qual já foi aprovado em primeiro turno na reunião ordinária do dia 21 de setembro de 2009. A aprovação em segundo turno e a dispensa da redação final facilitará ao Poder Executivo agilizar a implantação deste plano, o qual na atualidade é essencial para que todos
as instituições de ensino que compõem o sistema estadual do ensino possam organizar seus planejamentos e desenvolver suas ações educativas, com base no plano que ora deverá ser aprovado. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado com o voto contrário do vereador Gilmar e da vereadora Maria. Em segunda discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 55/2009, aprovado o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Portanto, o projeto de lei número 55/2009, de autoria do Poder Executivo, que trata sobre o Plano Municipal de Educação, está aprovado e também dispensada a retação final, conforme solicitação já aprovada anteriormente. Requerimentos. Número 224/2009, do vereador Gilmar Jarantiuca ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente entrar em contato com a Copel, solicitando e autorizando a mesma a proceder à extensão da rede de energia elétrica na rua José Serafini, no trecho entre a Avenida Wilkes Amazonas Correia e a rua Hermínio Miles, no bairro São Brás. Esta extensão de aproximadamente 100 metros virá beneficiar os moradores da região. Além de tudo, aumentará significativamente a segurança logo após a colocação de luminária que deverá acontecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 225/2009, dos vereadores Maria Rodrigues da Cunha e Gilmar Jarantiuca, ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de rever os valor das diárias dos motoristas que prestam seus serviços à Prefeitura Municipal de União da Vitória. Sabemos que os valores que hoje a eles são repassados não são suficientes para fazerem refeições dignas e muito menos quanto precisam sair às 2 horas da manhã e retornar às 23 ou 24 horas. Como é o caso dos motoristas que prestam serviço à saúde, transportando pessoas doentes que precisam, além do serviço do condutor do veículo, carregar as macas, paciência com os humildes e principalmente educação e carinho com as pessoas que muitas vezes estão em fase terminal com doenças incuráveis, ficando expostos a possíveis contágios. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 227/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável urgentemente estudar a possibilidade de se realizar a construção de uma galeria com tubulação de 60 centímetros na Avenida São Cristóvão, bairro Cidade Jardim, num trecho aproximadamente de 180 metros, até desembocar no leito do Rio Iguaçu. Após a realização do asfaltamento, esta avenida intensificaram os alagamentos em aproximadamente 8 residências, juntamente devido à falta de vazão das águas quando ocorrem fortes chuvas. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 228/2009, do vereador Júlio Adilson Pires, ao senhor prefeito municipal para que urgentemente determine o setor de planejamento, bem como o departamento de obras da municipalidade, elaborar projeto visando a regularização do grave problema de alagamento que vem ocorrendo na confluência das ruas Bernardino, Saldanha Muniz, João Café Filho e Marechal Deodoro, local onde alagamentos ocorrem atingindo diversas empresas da região, a exemplo do Posto Líder, Autoelétrica Daniel Ferreira da Fonseca, Borracharia e Mecânicas. Trata-se de uma obra de suma importância, o que deverá ser realizado urgentemente, pois há vários anos aquela região busca uma solução para este grave problema, ainda mais agora com o município de Porto União, estabelecendo uma nova rede de tubulação de 1,5 metro.
A dúvida dos bairros São Basílio Magno e Rocio, que fazem a separação entre Porto União e União da Vitória, neste momento está recebendo uma grande quantidade de água devido a esta nova rede de galeria, que já soma 4 redes oriundas de Porto União, o que certamente obrigará a municipalidade a elaborar urgente projeto de escoamento destas águas, através de uma galeria consistente, ou seja, de tamanho adequado, ligando a mesma ao Rio Iguaçu. Em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Adilson Pires. Senhor presidente, mesa diretória, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa falada e escrita, senhores munícipes. Eu peço que os vereadores votem favorável a esse requerimento, até porque é um requerimento que já entrou na administração passada. Aquela região do posto líder, nós tínhamos ali uma rede que vem céu aberto. Essa rede tem 3 fileiras de tubulação com 1,20 m. E agora foi terminado mais uma galeria que traz toda a água do São Pedro, da região inteira, e que veio terminar também nessas mesmas 3 galerias que tem, que fica atrás do antigo moinho Gut e da madeireira Kirte. Então, agora foi feito mais uma rede, e essa rede agora é uma tubulação de 1,5 m. E está 4 redes de tubo agora de Porto União, a céu aberto, na divisa de Porto União e União da Vitória. E aí eu pergunto, quando você tem qualquer evento na cidade, as 2 cidades são irmãs. As 2 cidades estão juntas. Então, por que não é feito um planejamento entre a Prefeitura de Porto União, quando ela vai jogar toda essa água a céu aberto no meio das casas, ali na divisa do Rocio e São Basílio Magno? Então, agora nós temos lá 4 carreiras, 4 galerias de tubo. O menor tubo lá da galeria é 1,25 m e a maior é 1,50 m. Quer dizer, são 4 galerias jogando água a céu aberto ali nas casas, que cai tudo na Marechal, e a primeira invasão é no Daniel da Fonseca, na elétrica, depois o posto líder fica debaixo d'água, e nós já constatamos lá que antes de ter essa galeria de 1,5 m, na rua Café Filho, ela pegava 80 centímetros de enchente. Agora, com mais essa galeria que Porto União está jogando, com 1,5 m, quando chover bem, vai entrar água naquelas casas, vai virar um alagamento. Então, é uma coisa assim, até de se pensar, se nós poderíamos fazer alguma coisa, ou pedir para o planejamento de Porto União e de União, que a hora que fosse fazer essa rede de esgoto de Porto União, que é jogada para a União da Vitória, que entrasse num censo e que fosse trabalhado junto. Agora, por exemplo, está pronta a parte de Porto União, e o que acontece? União da Vitória, no bairro do Rocio e do São Basílio Magno, virou o quê? Virou o local que recebe toda a rede de esgoto de Porto União, a céu aberto. Então, é uma coisa que deveria ter, assim como você fala muito nas cidades irmãs, também devia ser trabalhado junto. Deveria ser o planejamento de Porto União, quando estava fazendo isso ali, que ia terminar essa rede de esgoto ali a céu aberto, devia ter entrado em contato com o planejamento União da Vitória e fosse resolvido, para não ficar da maneira que está lá nesse momento. Se hoje mesmo der uma chuva grande, provavelmente vai entrar água em todas aquelas casas da rua Café Filho, assim como já veio essa noite passada alagando Posto Líder e toda a região. Eu gostaria que os senhores desaprovassem e que também se manifestasse junto da Prefeitura, desde a Prefeitura de União, quando a Prefeitura de Porto União, que seja resolvido isso aí de imediato. Então, todos aqueles que fazem base da parte de apoio do prefeito, também gostaria de contar, e dos vereadores que são daquela região lá, que também pegaram voto naquela região, que nem o Benácio, o Ricardo, o Mário, que também fossem companheiros nessa parte aí, para nós
trabalhar tudo junto para eliminar esse problema aí que vem de anos e anos. E agora, sem dúvida, com essa galeria, que hoje, até hoje, na TV Milênio, estava passando e o Renato estava lá, prefeito de Porto União, mostrando as obras, e até eu fui olhar, digo, será que vão mostrar ali onde está saindo a água, céu aberto para a União da Vitória, mas não mostraram. Mas mostraram que as últimas obras de Porto União nunca teve uma obra tão grande que nem essa na rede de tubulação. E eu também comprovo, porque é tubo de 1,5 m, que é muito difícil alguém que faz uma rede com tubo de 1,5 m, e lá estava passando hoje na TV Milhão. E a minha maior preocupação, e agora o que os moradores me pediram hoje à tarde, que se não tomar uma solução, eles vão contratar, vão fazer uma junta lá entre eles e vão pegar aí, vão contratar uns caçambas e vão levar uns 10 caminhões de terra para tampar os 4 tubos lá. Então, eu acho até que pedir para eles um pouquinho de paciência e acho que até a reivindicação deles é válida. Agora, não é por aí o caminho. Agora, se eles for fazer isso aí de jogar terra e fechar os tubos, o que vai ser de Porto União? Então, eu só quero que todos os vereadores aí ajudem nisso aí, que é uma coisa boa para a região sul. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jair Brunhado. Na quarta-feira que passou, eu fui procurado pelo vereador Rodelei Pinto, polaco do Bifão, para tratar exatamente desse problema, porque nós havíamos levantado isso já alguns dias atrás, uma vez de que Porto União, né, precisa de uma solução, e o prefeito Renato colocou o polaco para essa conversa. E ficou marcado para essa semana, o qual a Prefeitura de Porto União está trazendo a seguinte proposta. A Prefeitura de Porto União arcará com todo o material para ser colocado lá, todo o material, e a Prefeitura de Nova Vitória com a mão de obra. Então, eu pedi para que o engenheiro Max fosse até lá, e ele foi na quinta-feira para fazer esse levantamento, junto com o diretor de obras, e não tive ainda o retorno deles, sobre como estaria, porque tive hoje pela manhã, mas tendo em vista vários pontos terem dado problema, aí o Departamento de Obras estar correndo para resolver alguns problemas emergenciais, não consegui conversar. Mas tenho certeza que essa semana chegaremos a um termo, né, porque nós queremos saber também se é vantajoso para a União da Vitória a proposta feita por Porto União, ou se a proposta colocada de Porto União é insuficiente, uma vez que o problema foi ocasionado principalmente pela cidade de Porto União, que precisa tirar esse volume de águas, mas que, por enquanto, está ocasionando sérios transtornos para nós. Mas existe já essa possibilidade, porque o contato foi na quarta-feira que passou, e queremos o parecer do engenheiro. Então, o engenheiro Max ficou de nos apresentar um levantamento daquilo lá, para que possamos, esta semana ainda, junto com o prefeito e a Secretaria de Obras, junto com o prefeito de Porto União e o polaco do Bifão, nós definirmos o que vai ser feito ali, e convido o senhor vereador Pires, que é da região e que tem levantado esse problema, para participar. No dia, né, estaremos convidando para que participe lá, uma vez que nós fomos comunicados como líder do prefeito para acompanhar esse fato. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, população aqui presente, imprensa escrita, falada. Deve ser de conhecimento do vereador Pires que nós temos 2 galerias lá já de 1 metro, né, Pires? Justamente ali Café Filho, que deve encontrar-se totalmente assoreada. Não tem dúvida nenhuma. Já há mais de ano que a gente tem conversado, o Departamento de Obras do ano passado, no final do ano, ficou de verificar, acabou que não verificou, não sei o porquê. Né? E eu acho que a solução, essas 2 galerias sendo reabertas, verificar o que está acontecendo. E com mais essa galeria proposta para o Porto União, eu acredito que solucionaria o problema ali do São Basílio Magno e bairro do Rocio. Esperamos que realmente possa trazer, realmente, vereador Jair, essa solução o mais breve possível, porque a gente sabe o que tem sentido a população do São Basílio Magno e coisa. Há exemplos de outras regiões da nossa cidade que, infelizmente, parece que toda a água do mundo vem para cá, né? O que a gente vai fazer? Uma parte, vereador. Pois não? Olha, eu, quando desconheci essa conversa que o Jair teve, quer dizer o seguinte, não tem nem o que discutir. É pegar, se Porto União vai dar os tubos, essa é uma obra grande. São 4, vai ter que sair com 4 fileiras de tubo, desde lá da rua industrial Miguel Forte,
passando pela Marechal Floriano e vindo até na Padre Sapurita, com 4 carreiras de tubo, e essa última agora é tubo de 1,5 m. Entende? Então, são uma obra muito cara, e se eles estão dando o material, pode ser tubo, não precisa ser galeria, que acompanha. Pode ser uma galeria. Agora, se eles têm possibilidade de dar o tubo, por que não? Eu acho que a prefeitura já devia ter até acertado, essas obras já devia até estar com o maquinário lá já, porque se eles vão dar o tubo, automaticamente, contrapartida, a prefeitura tem que entrar alguma coisa. E eu acho que é importante. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Senhor vereador. Quanto a aceitar, nós não aceitamos porque nós queríamos o parecer de um engenheiro, né, para que saibamos se aquilo lá vai resolver ou vai transportar o problema mais adiante. Por isso que nós estamos aguardando o parecer do engenheiro, o Max, junto com o Romildo, para que digam para nós se aquilo não é transferir um problema para alguns metros na frente. Obrigado, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Monções de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento aos 60 anos do senhor Jorge Olze, ocorrido na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Jorge Olze, tradicional empresário e pioneiro do ramo hoteleiro, se destacou na construção do tradicional Olze Hotel na década de 70 em União da Vitória. Também foi um dos fundadores do Joia Tênis Clube de Porto União. Este legislativo expressa sentidos pêsames. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejar fazer uso. Com a palavra, a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes. Eu gostaria só de fazer um comentário, senhor presidente, com relação a uma funcionária. Até digo isso porque conversei durante muito tempo, ela também me atendia enquanto fazia parte do Recursos Humanos, e que hoje, do que eu tenho visto nos jornais, ela foi, não sei se exonerada por livre e espontânea vontade, mas gostaria de saber até dos meninos, representantes do prefeito aqui, não? Se pudesse me dar alguma informação com relação à nossa companheira de tantos anos, né, de administração pública, a Márcia, parece-me que ela não está mais no Recursos Humanos. Se tiver informações, eu agradeço. Pelo contrário. Também queria comentar, com relação ao meu voto contrário ao requerimento 226, colocando que eu sou favorável ao Plano Municipal de Educação. Faço parte do Magistério Municipal de Educação há mais de 30 anos. Mas não poderia ser favorável a esse requerimento, até coloco ao proponente, porque ou é uma falha de redação, ou eu não entendi o requerimento. Porque o seu plano é municipal de educação, eu não entendo como é que ele vai, então, atender as instituições que compõem o sistema estadual de ensino. É essa a minha colocação. Nunca fui e jamais seria contra a minha própria categoria. Então, eu sou favorável ao Plano Municipal de Educação, com certeza, mas nesse requerimento eu até gostaria de colocar que seria interessante que esse projeto de lei seguisse os trâmites legais. Mas, principalmente, me coloquei contra esse requerimento, porque ele está, para mim, está bem claro. Trata-se sobre o Plano Municipal de Educação, o qual já foi aprovado em primeiro turno, em reunião ordinária. A aprovação em segundo turno e a dispensa da redação final facilitará ao Poder Executivo agilizar a implantação desse plano, o qual, na atualidade, é essencial para que todas as instituições de ensino que compõem o sistema estadual de ensino. Então, me parece aqui, não sou contra em absoluto, né? Eu tive acesso ao plano, conheço ele e não sou totalmente contrário, não. Só que é importante que a gente tenha esse tempo para poder conhecê-lo profundamente, e não sou contra o Plano Municipal do Ensino, e muito menos seria eu contra o Magistério Municipal de União da Vitória. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Foi apenas uma falha de digitação. Provavelmente, eu não verifiquei quanto a isso, o Marcos apenas trocou o município com o Estado. Eu sei muito bem a diferença entre os dois vereadores, certo? Agora,
Por que nós enrolar se já dá para votar? Faz tempo que está na casa, o sindicato discutiu, a classe conhece, a senhora sabe que precisa ser colocado. Mas, se existir um governo e eu sou contra, assim não, né, vereadora? Obrigado. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 5 de outubro de 2009, em hora regimental. Senhores, senhora vereadora.